Apareceu para mim, professor. Bom dia, galera. Apareceu. Desculpa o atraso aí. Bom dia, Apareceu. tranquilo. Então vamos lá, gente. Alguém já ouviu falar em punção? Sabe o que é um punção? Alguém está na indústria aí, já ouviu falar sobre punção? Já. O que é uma Eu punção? nunca ouvi, professor. Quem já ouviu o que é uma punção? Parece um prego mais grosso, muito usado para fazer uma marcação. Hum, então você está falando punção que, por exemplo, que às vezes até alguém no camelô usa, né, com umas letras, por exemplo, para gravar alguma coisa. Bate, grava a letra em cima de uma peça de metálica. Isso, para Então você isso. está falando de marcação. O que a gente está falando aqui é de punção de corte, tá? Então, a Uhum. punção de corte, ele tem um aspecto parecido com esse que está aqui, ó. Então, ele vai entrar numa máquina, que é uma máquina pneumática ou hidráulica, que vai conseguir exercer uma grande força. E isso aqui, ó, ele é vazado. Então, essa parte que está aqui embaixo é a parte que vai em contato. Em geral, trabalha em cima de chapas para cortar a chapa no formato que se quer. Isso é um processo de fabricação chamado estampagem, tá? Então, você tem o punção que vai pressionar a chapa contra a matriz. Então, é algo mais ou menos desse tipo, ó. Então, aqui você tem a punção, aqui você tem a matriz, que acompanha o desenho do punção, e aí você coloca a chapa em cima dessa matriz, você pressiona o punção aqui e você vai cortar no formato que você quer. Esse punção aqui, por exemplo, é um punção de seção transversal circular. Então, ele tem uma determinada espessura, uma determinada parede, ele é pressionado aqui e ele corta, né, a chapa com esse diâmetro, que é o diâmetro que ele está querendo cortar. Para quem nunca viu, e como o Cícero falou aí, o que ele falou foi o de marcação. Então, eu trouxe aqui um videozinho para vocês entenderem do que se trata. Tá? Eu não achei esse de seção circular, mas achei um que faz esse formato de peça. Ó. Então, para vocês terem uma ideia do que a gente está falando. O processo chama de estampagem, tá? Viram? Então, notem que aqui embaixo você tem, né, a matriz, que ela tem a formato, né, a forma da peça como você quer cortar. E o punção também tem essa forma. Então, o punção, quando pressiona, ele corta exatamente no formato que você quer. É claro que a gente vai falar de cisalhamento, mas em uma punção mais simples, que é uma punção desse tipo, tá? Uma punção de seção transversal circular. Então, na apostila, a gente tem um exercício que diz o seguinte: ó, uma chapa de 25 milímetros de espessura deverá ser perfurada por um punção aplicando-se uma carga de 31,4 toneladas. Sabendo que a tensão de cisalhamento do material da chapa é de 400 kgf por centímetros quadrados, determine o diâmetro máximo do punção a ser utilizado. Então, lembra que eu disse para vocês? A nossa questão mais difícil nesses exercícios de cisalhamento é identificar qual área que está sendo cisalhada. Quem arriscaria dizer qual tipo de área que se cisalha quando se incide um punção desse de seção transversal circular em cima de uma chapa? Quem arriscaria? Que fórmula que vocês acham que a gente vai usar para a área? Que tipo de área é essa? Diâmetro, não. Sim, ela tem a ver com diâmetro, mas qual área? Aí agora Professor, pegou. posso estar errado, mas eu acho que tem que diminuir a área da chapa menos a área do função, da peça, né? É isso? Aí você vai achar a área certinha onde vai cortar.
Essa é difícil de ver pra caramba, né? Vamos tentar entender. Vamos ver se por aqui a gente consegue explicar para Ele vocês. vai tentar só, no caso do círculo, ele é oco, não difere. Opa, Então, olha só, ele vai cortar um círculo, mas ele vai cortar, quando a gente fala de círculo, o círculo ele teria uma espessura? ele, nesse caso dessa chapa, 25. Picotou Vai assim, ser ele então vai, fala de novo. nesse caso dessa chapa, 25 minutos, é um círculo de 25 milímetros. Opa, então peraí, então já não é mais círculo. Porque quando a gente fala de círculo, a gente está falando de uma linha na forma circular, uma linha não tem espessura. Entendi. Então você vai pegar, vai fazer um raio. Né? Imagina o seguinte, então deixa eu te fazer uma pergunta agora para os outros começarem a pensar. Raio não, como é que é? Eu acho que a ideia de círculo, ela vem bem para todo mundo. Acho que todo mundo imagina essa questão de círculo. Agora pense o que acontece se eu vou colocando vários círculos de mesmo diâmetro, uns em cima dos outros. Aí será que eu consigo atingir a espessura da chapa? É circunferência. Sim. Mas também não é circunferência ainda, porque circunferência é a parte da área que está ali dentro. Vai virar Notem tipo só. um livro, professor. Vamos ver o que eu preparei aqui para vocês, para a gente tentar entender bem. Então, olha só, primeiro a gente coloca os dados, né, do problema. A chapa tem 25 milímetros de espessura, então vou anotar ali os 25. A força aplicada vai ser de 31,4 toneladas. E a tensão, né, de cisalhamento da chapa de 400 kgf por centímetros quadrados. Eu quero saber qual o diâmetro máximo do punção a ser utilizado. Então, primeiro vamos trabalhar nessa questão de diâmetro máximo, tá? Diâmetro máximo. Por que eu estou falando de diâmetro máximo? Isso aqui é uma caneta... Podem aumentar, dar 2 cliques para aumentar para mim? Ok? Pode sim, professor. Isso aqui é uma caneta esferográfica, né? Esferográfica porque ela tem uma esfera na ponta dela. Então, eu tenho aqui ó, um diâmetro nessa extremidade e outro diâmetro diferente nessa extremidade. Se eu coloco e pressiono, se alguém quiser fazer o teste em casa, pode fazer. Se eu pressiono a caneta contra a palma da minha mão com esse lado, que tem um diâmetro maior, eu estou fazendo bastante força, mas eu consigo suportar tranquilamente sem qualquer incômodo. Se eu diminuir o diâmetro, colocar um diâmetro agora menor, eu consigo fazer a mesma força que eu estava fazendo antes? Não. Quer dizer, conseguir eu consigo, né? Mas o estrago na mão vai ser grande. Por quê? Porque essa ponta aqui, de fato, vai perfurar a minha mão. Então, quanto menor o diâmetro, também menor é a força que eu preciso para poder perfurar, tá? Ó, aqui, ó, eu preciso de uma força muito grande e aqui, ó, se eu fizer metade dessa força, eu já não vou suportar e eu vou perfurar a minha mão. Então, por isso que a gente fala diâmetro máximo, tá? Porque qualquer diâmetro menor do que esse vai perfurar. Porque quanto menor o diâmetro, menor a força. Então, se eu mantenho a carga, que é de 31,4 toneladas, eu tenho um diâmetro máximo que ainda perfura. Acima desse não perfura mais. Mas qualquer outro diâmetro menor vai perfurar também. Então, por isso que a gente coloca diâmetro máximo. Essa primeira parte, entendida? Eu não entendi, não. Então, vamos de novo? Você concentra a energia, né? Ao aumentar, você dilui ela, você divide ela. Vamos de novo. É em você ou na tela? Não, nós vamos na Lívia. A Lívia vai abrir o vídeo dela. Foi a Lívia que disse que não entendeu. Acho melhor não, hein? Eu acho melhor sim. Deixa só a mão aparecendo, então. O que você vai fazer aí, ó? Vamos lá. Quem pode ser voluntário, então, para poder mostrar aí? Mostrar a caneta? Me acompanhar fazendo o que eu vou fazer. Espera aí. Espero. Com uma caneta na mão. As duas mãos para uma tá com o celular e a outra. Deixa eu botar aqui. E é porque vocês assistem no celular, né? Um pouco mais difícil. Vamos até lá. A imagem do Cícero acho que está até melhor do que a minha. Olha lá, o Cícero está com a caneta na mão. Não é exatamente o que eu queria, mas serve. Olha lá, uma das extremidades, aquela que está branca, tem um determinado diâmetro. Não, deixa a borrachinha junto, Cícero, é melhor.
Quem mostra um diâmetro maior? Tá vendo lá? Ali tem um diâmetro, esse branco tem um diâmetro, a outra ponta, Cícero. A ponta da caneta, olha lá, a outra ponta, o diâmetro é muito menor. Consegue perceber, Lívia? Ó, nessa extremidade Sim. o diâmetro. Beleza? O branco, o diâmetro é muito maior. Quando o Cícero vai lá e incide o diâmetro branco, o branco, Cícero, na palma da mão, esse diâmetro é grande. Ele pode fazer bastante força ali que ele vai conseguir suportar, sem machucar a mão dele. Concorda? Se você estiver fazendo isso aí, você não está aparecendo, mas se você estiver fazendo, você vai perceber isso. Sim. Sim? Agora, vira a caneta ao contrário. À medida que vira a caneta ao contrário, que o diâmetro diminuiu, se ele fizer a mesma força, o que vai acontecer? Ele vai se machucar, Ele vai se provavelmente. machucar. Se você estiver com a caneta aí fazendo isso, você vai perceber isso. Por que ele vai se machucar? Porque quanto menor o diâmetro, mais fácil é a perfuração. Entendeu? Sim. Então, se você mantém a força constante, a gente está falando lá de uma força de 31,4 toneladas. Se a força é constante, a gente tem um diâmetro que ainda perfura e tem outro acima que não perfura mais, porque aumentou o diâmetro, e todos abaixo vão perfurar, porque o diâmetro é menor. Então, teoricamente, você precisa de menos força para perfurar. Então, com aquele 31,4 você perfura. Compreendeu? Entendi, mas por que é o máximo? Por que você fala máximo? Porque acima disso não perfura mais. Imagina o Cícero colocou lá, ó, a caneta com essa parte para baixo, ó, fez a força aqui, ó. Se eu pegar alguma coisa que tem um diâmetro maior e fizer a mesma força, eu sinto menos ainda. Quanto maior o diâmetro, menos eu sinto. Então, para uma força constante, eu tenho um diâmetro que ainda perfura. Se eu mantiver a força e aumentar o diâmetro, eu já não consigo mais perfurar. Por isso eu estou falando de diâmetro máximo. E qualquer diâmetro menor perfura mais facilmente. Entendi. Conseguiu? Olha Professor, só, você está dizendo que Oi? o senhor está dizendo que aquele então é o limite do diâmetro que pode ser perfurado. Qualquer coisa acima daquilo já não perfura mais. Já não Pode perfura marcar, fazer mais. qualquer A coisa. gente vai achar um Menos perfurar. diâmetro que abaixo dele todos perfuram e acima dele nenhum perfura mais. Com aquela força, tá? A gente está mantendo a força constante. Beleza, entendi. Clareou? Entendi. Então vamos voltar para o Perfeito. exercício. Apareceu aí sim, não? Apareceu. Sim? Então, olha só, a nossa dificuldade agora maior é identificar qual área que está sendo cisalhada, mas a gente já partiu de uma conversa boa. Vocês falaram em círculo, mas o círculo ele não tem uma determinada espessura, porque a gente, quando fala de figuras planas, né, as figuras planas subentende-se que elas não têm espessura. A gente não leva em conta a espessura delas. Mas a chapa tem uma espessura. E aí, se eu começo a pensar de círculos em cima de círculos, à medida que eu vou colocando um círculo em cima do outro, eu começo a ter alguma espessura. Pensem no seguinte, ó, quando eu vou incidir esse punção nessa chapa, a primeira marca que eu faço aqui é a marca de um círculo, que é o que vocês falaram, que o Cícero falou. Mas olha só, eu faço um círculo aqui, mas quando eu desço mais um pouquinho, eu faço outro círculo. Quando eu desço mais outro pouquinho, eu faço mais outro círculo. E à medida que eu vou descendo, eu vou fazendo círculos uns em cima dos outros, até que eu consiga vencer toda a espessura da chapa. Quantos círculos? Não sei. Infinitos. Não sei quantos círculos. Quantos pontos eu tenho num segmento de reta? Infinitos. Quantos círculos eu tenho numa espessura? Infinitos. Eu não sei quantos. Mas eu sei que eles, um em cima dos outros, vão me dar depois, lá no final, vai sair uma figura geométrica aqui, ó. Uma figura geométrica que tem a espessura da chapa e que representa, que as bases são representadas por círculos. E aí, que figura, que sólido geométrico é esse aqui? Quem lembra o nome dele? Cilindro. Cilindro. Então, olha só, eu já parti de uma figura plana, que era um círculo, chegando agora para um sólido geométrico, que é o cilindro. Então, quando eu perfuro aqui, esse punção vai fazer com que saia um cilindro lá embaixo. Lembra quando eu mostrei lá para vocês o vídeo? É claro que não saía cilindro, porque ele tinha um formato vazado aqui no meio também. E, proporcionalmente, aquela espessura era muito menor em relação ao diâmetro.
Aqui eu estou fazendo dessa forma para que a gente consiga visualizar melhor, porque lá parece que não tem espessura, mas tem uma espessura, tá? Então, eu vou colocar aqui embaixo, ó, a figura que a gente tinha colocado lá antes, para a gente poder tentar entender melhor, ó. Se a gente tirar essa tira daqui, que é a chapa que é bem fininha, e a gente pensar nessa matriz aqui embaixo, vamos supor que essa matriz que tem essa espessura, que é mais próxima disso aqui, aí eu acho que dá para a gente enxergar melhor, vamos supor que essa matriz fosse a chapa que eu quisesse perfurar. Quando eu perfuro, ó, olha o que na verdade eu estou cortando. Ó. Eu estou cortando essa parte, essa parede que está aqui em volta. Ó. Pensando na chapa, o que eu estou cortando? Ó? Essa parede que está aqui em volta. Ó. Essa parede que está aqui em volta é que eu estou cortando. Ó. Essa parede que está aqui em volta é essa parede que está aqui em volta. Concordam? Ó? Olha a chapa cortada aqui. Ó. Essa parede mais escura que está aqui em volta é essa parte mais escura que está aqui em volta também. Só que aqui eu estou com uma chapa que tem uma espessura bem pequenininha. Aqui eu coloquei uma chapa num desenho ampliado com a espessura maior para a gente conseguir identificar bem. Estão conseguindo ver que o que a gente, na verdade, corta é isso aqui, ó, em volta, ó, em volta, em volta. Só que aqui a espessura é pequena, então parece, a gente tem a sensação de que é só um círculo, mas não é, ó. Eu tenho uma determinada espessura. Então, nessa espessura, eu tenho alguns círculos, um em cima dos outros. Nessa espessura, eu tenho alguns círculos, um em cima dos outros. Vocês conseguiram perceber? Dá 2 cliques agora para me olhar. Aqui, ó. Se eu imaginar que essa caneta aqui é o punção e que esse verde aqui é a espessura da chapa, ó, o punção vai entrar na chapa, né? Vai perfurar a chapa e vai tirar aqui embaixo, ó, um cilindro. E, na verdade, eu estou cortando o quê? Ó? Essa parte que está aqui em volta. Eu estou deixando um buraco. Então, é esse buraco aqui em volta que eu estou cortando. Conseguiram perceber a área que está sendo cisalhada? Sim, professor, Se não consegui. percebeu, fala para a gente clarear. Ok? Fala de novo, por favor, professor. Sim, falo. Então vamos lá. Ó. Quando a gente incide, vamos começar a animação de novo. Ó. Quando a gente incide, né? Botamos a minha carga aqui em cima do punção de 31,4 toneladas, esse punção vai descer e tem a intenção de perfurar a chapa. No instante em que ele toca a chapa imediatamente superior, nessa parte de cima, na superfície da chapa, ele marca um círculo. Mas cada vez que ele se aprofunda na chapa, e aí a gente não está falando com aquela rapidez que está lá, tá, gente, do vídeo. A gente está falando aqui de um modo bem lento para a gente poder tentar entender. Então, cada vez que esse punção vai perfurando, ele vai fazendo um novo círculo mais para baixo, outro círculo mais para baixo, outro círculo mais para baixo. Então, ele vai fazendo círculos que vão desde a superfície até a parte inferior, ou seja, na espessura da chapa. Então, ele vai fazer tantos círculos quanto forem necessários para vencer a espessura da chapa, de modo que aqui embaixo vai sair um cilindro. Então, vai ficar um buraco aqui e aqui fora vai ter um cilindro, que é o que ele conseguiu cortar. Para a gente entender... Sim. É como se ele fosse cortando a chapa em camadas, né? Isso, só que essas camadas, na verdade, depois elas saem todas coladas. Né? Não vai sair um círculo, depois outro, depois ele sai todo colado, porque isso aqui é maciço. É um sólido, então vai sair um sólido aqui embaixo também. Pode ser, a gente pode entender como isso como camadas, cada uma dessas camadas seria cada um círculo que ele está cortando, tá bom? E aí a gente vai ter aí um cilindro. Para a gente poder entender melhor esse desenho aqui que a gente consegue visualizar, ó, se a gente pensasse nessa chapa como sendo a matriz, ó, a superfície cortada é essa aqui em volta. Ó. Pensando na chapa mesmo, que é essa que está aqui com uma espessura menor, ó, é essa parte escura que está aqui, ó. Aqui do lado de fora, é essa parte escura que está aqui, ó. Professor, sim. pra caramba. Oi? Tá cortando muito. Sério? Para todo mundo? Não sei se é só o meu, mas tá cortando. Pra mim tá normal. A minha conexão tá boa, cara. Então vou trocar de tela. Tá, me avisa na hora que você retornar. A gente dá uma segurada um instantinho. Quando ele voltar, a gente continua para ele de onde parou, tá? Para a gente não perder o fio da meada para quem tinha pedido. Então, olha só, notem que a espessura que eu tô que a área, a seção que eu estou cortando, é essa seção aqui em volta que tem uma determinada espessura, que é a espessura da chapa. Então, ó, são vários círculos
um sobre os outros, ó, até que se forme a espessura da chapa. Então, na verdade, olhando para essa figura mais ampliada, que a gente tem uma proporção melhor para poder identificar, o que eu estou cortando, na verdade, é essa parte aqui em volta, é esse azul mais escuro. Esse azul mais claro, ele permanece, ele não está cortado. Ele continua aqui em cima, bonitinho, ó. Não houve nada com ele. Eu cortei em volta dele, de cima até embaixo. Conseguem perceber? Ô, Wagner, não é como se você estivesse cortando, se abrisse ao meio, seria como se fosse uma tesoura, cortando em linha reta, né? Só que aí você circular, a área circular, em volta do... Porque o miolo não é cortado, nem externo, Não. nem interno. Mas a gente tem que tomar cuidado, Cícero, quando a gente fala de tesoura, por quê? Porque a tesoura, ela corta um papel, um pano, alguma coisa que tem uma espessura muito pequenininha. Aí eu acho que é difícil de visualizar. Vou dar um exemplo da cozinha. Para fazer biscoitinho na cozinha, você faz uma determinada massa, essa massa tem uma espessura, você vem com... não deixa de ser um punção, tá? Aquelas forminhas que tem os desenhos, sei lá, de estrela, sei lá o que é. Você pressiona contra a massa, você corta e você faz o biscoito. Na minha no copo mesmo. Pega o copo assim, ó, em cima. Também com copo. Quando você vem você tem a massa, você vem com o copo, né? Pressiona o copo ali em cima, o copo vai fazer o trabalho do punção e vai tirar uma forma assim, ó, que tem uma determinada espessura de acordo com a espessura da massa que você colocou. O colega que saiu voltou já? Já voltei. Já? Então, voltando para você, a gente tinha parado aqui, ó. Então, na verdade, quando eu tiro esse cilindro, o que eu estou fazendo? Ó? Eu estou tendo que cortar, ó, em volta desse círculo. Eu não estou cortando o círculo, porque o círculo se mantém. Eu estou cortando em volta desse círculo, ó, vários círculos até que forme a espessura da chapa. Então, ó, um círculo, outro círculo, vários círculos até que forme a espessura da chapa, que vai ser a altura do cilindro. Então, na verdade, o que eu estou cortando, a área que eu estou cortando, é essa aqui em azul mais escuro. Ó. É essa aqui em volta do cilindro. Tá ok? Colega que voltou, conseguiu perceber? Já tinha entendido já essa parte aí já. Beleza, show então. E que área é essa daqui? Quem sabe me dizer que área é essa? Que área é essa do cilindro? É o que a gente chama de superfície lateral do cilindro, ou área lateral do cilindro. Eu tenho aqui, ó, a área da base superior, embaixo a área da base inferior, ou seja, a área das bases, e a área lateral. Como é que eu calculo a área lateral do cilindro? 2 cliques e vamos olhar para mim. Conseguem ver bem? Ok. Sim, tô vendo. Então isso aqui, ó, na verdade o que eu estou cortando é um cilindro, eu estou cortando aqui em volta, não é isso? Estou cortando aqui em volta, ó. Meu cilindro, tá? Ele só não tem a base, não fechei a base. Não fechei a base porque o que interessa para a gente o que é? É o que está aqui em volta. A superfície lateral do cilindro, quando eu abro, ela se transforma em um retângulo. Retângulo, a gente sabe como calcular a área. É a base vezes a altura. Então, vamos voltar para o nosso cilindro para a gente entender quem é a base e quem é a altura. Então, olha só. Essa linha que está aqui, quando eu abro, ela se transforma na minha base. Essa linha que está aqui representa o quê? Quem lembra o nome? A área do círculo. Não, a linha, não é essa parte aqui, linha. só a linha. A linha é o circunferência. A linha é o perímetro, certo? Perímetro. A linha é o perímetro ou o comprimento. Como é que se calcula o perímetro ou o comprimento? Perímetro é só todos os lados. Sim, Mas aí, como é mas aí uma não- única linha, então esse aqui é o perímetro. Rodou e fechou é o perímetro. Você pode ter um perímetro de algo quadrado, de algo retangular, de algo hexagonal e assim vai. Aqui é de uma seção circular. Então, o perímetro ele é calculado, vocês devem ter aprendido com 2πr, tá? Como a gente aqui está falando em diâmetro, esses 2r a gente vai transformar para d. Então, o perímetro é calculado por π vezes d. Então, essa linha aqui, ela tem um comprimento de π vezes d, que nada mais é do que a base do meu retângulo, que corresponde à área da seção lateral do cilindro, tá?
E a minha altura aqui, quem é a minha altura? A minha altura é a espessura da chapa. Então, aqui embaixo eu tenho π vezes d e aqui eu tenho a espessura da chapa. Vamos voltar para o slide. Professor, para mim agora está Sim. travando bastante. Para os demais. Aqui também tá. Travou um gente? pouco aqui, mas já voltou. Pra mim travou, mas já voltou normal. Agora voltou já. Para mim também voltou. Deu um Voltou? bugzinho na hora da explicação no final, mas parou. Vamos de novo então, não há problema, tá? Então, olha só. Eu aqui com essa folha estou representando para vocês o cilindro. A superfície que é o... Todo travando. Vai e volta, vai e volta. Tá travando.